Hoje, hoje é um dia que nós temos a Santa Ceia, logo mais, né? E logo depois teremos a Assembleia, onde todos os membros, aqueles que são membros, né, estão convocados a participar. Muito bem. Na semana passada, domingo passado, nós começamos uma série sobre o Sermão do Monte. E o Sermão do Monte, ele traz várias orientações para nós, para a nossa vida com Cristo. E começamos pelas bem-aventuranças. Essas bem-aventuranças são a primeira parte desse sermão que nos fala sobre felicidade, como encontrar verdadeira felicidade, como viver e experimentar verdadeira felicidade em nosso coração. E isso porque eles têm a promessa não só da vida eterna, né? Não só de realmente aquela felicidade interior, aquela alegria interior, mas a promessa da vida eterna, né? A promessa da reconciliação com Deus, de andar na presença de Deus, né? De ser abençoado por Deus. E nós vemos isso, né? Realmente, para a pessoa poder usufruir dessas bem-aventuranças, ela realmente precisa se chegar a Deus, em primeiro lugar. E a pergunta fundamental que todo mundo que lê o Sermão do Monte precisa fazer é: de quem eu procuro a bênção? Eu procuro a bênção de quem? De Deus ou do homem? Né? Essa é a primeira pergunta que a gente deve se fazer. Se nós buscamos a bênção de Deus, precisamos levar a sério a palavra de Deus. Então, é nesse sentido que essas bem-aventuranças, também nós vimos, não são 8 virtudes distintas, não são 8 dons, né? Mas é como fruto do Espírito que deve estar presente na vida de cada um de nós. E domingo passado nós vimos sobre pobres de espírito. Pobres de espírito é estar espiritualmente em falência diante de um Deus santo. É esse reconhecimento de falência espiritual diante de um Deus santo, né? Perceber que espiritualmente nós não temos nada que nós possamos fazer para merecer a atenção de Deus, nem nada, né? Nem bênção, nem coisa alguma. E essa percepção significa ser pobre do espírito. Mas, e a reação natural a essa percepção? Quando nós percebemos que somos pobres de espírito, quando nós percebemos que espiritualmente nós estamos totalmente aquém da glória de Deus, né? Nós estamos totalmente aquém daquilo que a gente deveria estar. Nós estamos totalmente em falta e não há nada em nós que possa nos fazer voltar para diante de Deus espiritualmente vivos. Mas nós vimos que é somente Jesus, através de Jesus, que nós temos esse retorno para com Deus. Então, então qual é a reação, né? Quando a gente percebe que espiritualmente nós estamos falidos. É o choro da alma. Quando nós percebemos que não existe nada em nós que possamos fazer para merecer qualquer coisa de Deus, então é o choro da alma. O que é esse choro da alma, né? Primeiramente, o que não é? Não é se rastejar em autopiedade, não é isso. Não é ficar triste e ficar levando uma vida deprimido porque não consegue nada, não é isso, né? Não é rastejar-se em autopiedade.
Segunda coisa, não é uma reação emocional de alguém que acabou de passar por uma perda, né? Muitas vezes é claro que essa perda é de grande intensidade. E esse choro da alma, ele tem a mesma intensidade, né? De alguém que perde um ente querido, e nesse sentido, com essa pandemia, muitos de nós têm experimentado, né, essa tristeza profunda. Mas essa tristeza profunda da perda do ente querido, ele não é o choro da alma ainda. O choro da alma é algo que tem uma intensidade muito semelhante a isso. É profunda o choro da alma. Então, irmãos, dá para perceber que esse choro da alma é uma coisa séria mesmo. E esse choro da alma, em conjunto com a perceber que somos pobres do espírito, ele tem uma ideia de uma agonia profunda. O que é que nós devemos lamentar, né? Espiritualmente, por um lado, a gente se conscientiza de que nós estamos espiritualmente falidos. Então, o resultado é um sentimento de estar falido diante de Deus. Isso é o choro da alma, né? Então, sabe aquela coisa que você se arrepende profundamente? Talvez os irmãos tenham já experimentado, né, um profundo arrependimento por alguma coisa. Na nossa vida, a gente realmente tem arrependimentos, né? E lembra de uma que você se arrependeu, mas tão profundamente que você causa aquela agonia quando você lembra daquilo, né? Então, esse é algo como o choro da alma, né? E esse choro da alma, a causa desse choro da alma é o pecado nosso, é o pecado na nossa vida. Então, é a tristeza pelo pecado, né? A perda da nossa inocência, perda do respeito próprio, perda da nossa própria justiça, quando nós percebemos que nossa justiça, na verdade, não vale nada, nós somos capazes de pecado, por causa disso nós perdemos o respeito por nós mesmos, quando nós nos conscientizamos quão pecadores nós somos, né? E então essa tristeza que é gerada pelo arrependimento, né, da nossa maldade, a tristeza pela nossa condição pecaminosa, tudo isso é algo assim que, quando você percebe assim, eu não consigo mudar. O que eu faço agora? Estou espiritualmente falido e é algo muito ruim, mas o que eu faço agora? Eu não consigo sair, não consigo mudar. Então, esse é o choro da alma, é aquele desespero, né, da alma. Ele lamenta pelo próprio pecado, mas também lamenta muitas vezes pelo pecado dos outros. Então, esse choro da alma é aquela reação de tristeza por causa do pecado. Por causa, primeiramente, talvez, do nosso pecado, porque é quando nós nos conscientizamos do nosso grande pecado. Então, por isso, a vida cristã, quando nós olhamos, não consiste só de alegrias, né? Não consiste só de sorrisos, não consiste só de estar bem, né? Mas existe a parte da tristeza, existe a parte da lágrima, né? Existe a parte da agonia também, essa coisa que é o choro da alma. Existe então essa tristeza santa, a tristeza que Deus coloca em nosso coração. Pedro, ele chorou amargamente a sua falência. Nós vemos ali Pedro, em Mateus, capítulo 26, versículo 75. Nós vemos ali Mateus, alguém que percebeu a sua falência espiritual, a sua condição, né? Que ele não esperava que fosse daquele jeito.
Diz assim: então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Esse foi o Pedro, com seu choro da alma, percebendo que ele, na verdade, não era ninguém, não era capaz de dar a sua vida pelo seu mestre, não era capaz daquilo, ele percebeu, caiu em si, né? Mas também a recompensa está prometida ali. Aqueles que choram desse modo são aqueles que são consolados. Aqueles que têm esse choro da alma, que passam por esse choro da alma, são aqueles que são consolados. E de que jeito, né? Eles são consolados. Nós vemos lá em Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2. Isaías 61, 1 e 2 é uma parte que Jesus leu ali no início do seu ministério, quando ele estava na sinagoga, né? Quando foi pedido para ele ler uma parte da Escritura, ele leu essa parte. Mas essa parte que eu vou ler, ele estende um pouquinho mais. E diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então, essa parte de Isaías, né? Ele é uma promessa de restauração do seu povo com a vinda de Jesus. E nós vemos ali, então, que quando alguém chora por seus pecados, com aquela intensidade, com aquele profundo arrependimento de falência espiritual, quando alguém tem essa convicção, né, essa profunda agonia, ele está vivendo essa bem-aventurança, vai ser consolado pelo Senhor Jesus. E aqui também, na verdade, a gente se depara, tem um paradoxo, né? A gente poderia dizer assim: felizes os que estão tristes. É mais ou menos isso que fala aqui, né? Felizes os que estão tristes. Mas como é que é isso, né? Felizes aqueles que se entristecem. Não é a tristeza comum, não é uma tristeza humana, né? É aquela tristeza que vem de Deus, porque Deus nos mostrou a nossa incapacidade espiritual de alcançá-lo ou de fazer qualquer coisa, e é essa tristeza profunda da alma que nos alcança, né? E então a promessa aqui é que felizes serão aqueles que estão passando por isso. Na realidade, pecado e felicidade, elas não são compatíveis, né? A verdadeira felicidade não é compatível com a presença do pecado. Então, alguém está cometendo um pecado, não se pode dizer que está verdadeiramente feliz com a alegria que vem de Deus. Pode ser outro tipo de alegria, outro tipo de satisfação, mas não é aquela que vem de Deus. Então, nós vemos que essa felicidade que vem de Deus, ela está ausente quando o pecado está presente, vice-versa, né? Tem um teólogo famoso chamado John MacArthur,
Ele diz assim que até que o pecado seja perdoado, a felicidade fica bloqueada, né? Então é mais ou menos isso. É nesse sentido. A felicidade vem quando nós somos perdoados, quando nós sentimos o perdão de Jesus. Aí vem essa felicidade, vem esse alívio, vem essa bem-aventurança, vem aquele conforto, né, do Senhor para nossas vidas. E Paulo, ele percebe isso. Nós vemos lá em Romanos, capítulo 7. Romanos 7, 24 e 25, a primeira parte. E em Romanos 7, 24, 25, primeira parte, diz assim: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Paulo é aquele que passou por essa profunda tristeza e ele sabe que em si mesmo, humanamente falando, não tem nada ali que ele possa se vangloriar por causa de todo o pecado que está ali, mas ele diz assim, graças a Deus por Jesus Cristo, né? O nosso Senhor. Então, a gente percebe algo assim que parece contraditório, né? Que essa felicidade ocorre quando a gente se sente o pior dos pecadores, né? Porque naquele momento nós somos confortados pela graça do Senhor Jesus. Então, essa promessa é aquela em que nós andamos não segundo a felicidade deste mundo, né? A felicidade deste mundo tem um outro caminho. Muitas vezes é o caminho que leva ao pecado, mas a felicidade interior, verdadeira e duradoura, que vem de Deus para nós, ela passa pela tristeza da alma por causa do nosso pecado. Então, quando nós nos damos conta de que somos esses pecadores, é então que Jesus ele vem com o seu perdão em nossas vidas. Uma outra frase aqui, que é desse John MacArthur, ele diz assim: a marca do cristão maduro não é a falta de pecado, né? O cristão maduro peca também, mas é uma crescente consciência da pecaminosidade. Nossa, né? Que é isso? O cristão que é maduro, ele não peca menos, mas ele fica muito mais sensível ao pecado. Então, nesse sentido de que ele vai evitar o pecado, porque o pecado realmente traz essa tristeza, né? Não é que ele não tem pecado, talvez vai pecar menos, claro, né? É mais maduro, sabe o que é pecado, o que não é, vai pecar menos, mas essa consciência, essa sensibilidade, isso aumenta, né? Naquele que é mais maduro espiritualmente. Então, já percebe mais de longe aquilo que é pecado e vai tentar evitar, né? Hoje em dia, infelizmente, muitos não gostam de serem informados que são pecadores, né? Muitas pessoas não gostam de ouvir alguém dizer que quão pecadores essas pessoas são. A gente não gosta realmente, né? Pelo contrário, nós gostamos de ouvir quão bons nós somos, né? Quão santos nós somos, quão virtuosos nós somos. Nós gostamos disso, né? Preferimos ouvir isso de alguém. Ah, quão preparado, quão capacitado, quão piedoso, né? Piedosa, quão santos, né? Nesse sentido, então, que nós somos. Gostamos mais disso do que ouvir quão pecadores nós somos. Mas essa é a realidade nossa, né? Por isso que a gente na verdade,
É até bom a gente, por exemplo, não somente ouvir as pessoas dizerem, né? Nós somos vencedores, somos vitoriosos, somos bem-sucedidos, somos etc. E, humanamente falando, até é bom ouvir isso, e realmente é bom ser bem-sucedido mesmo, né? É bom a gente ser, digamos, vitoriosos, né? Naquilo que nós fazemos, isso é bom. Mas não é isso que vai nos trazer aquela felicidade verdadeira que Deus preparou para nós, né? Então, não é suficiente essas coisas que o nosso mundo valoriza, não é suficiente para nos trazer essa verdadeira felicidade para nós. Por isso que muitos não estão vivendo esse nível de felicidade em suas vidas, né? Então, muitos assim preferem a bênção dos homens, a bênção, digamos, o retorno que vem deste mundo, do que o retorno que vem de Deus. E isso é contraditório muitas vezes para nós entendermos, mas é uma realidade da vida com Deus. Essa é uma realidade do discípulo de Jesus. É uma realidade que nós precisamos nos atentar e compreender claramente, né? Não tem segredos. Se nós começarmos ali ver esse Sermão do Monte, a felicidade, a bênção, a bem-aventurança, ela vem quando nós estamos ali quebrantados diante de Deus. Então, hoje, gostaria de deixar isso com os irmãos. O choro da alma, né? E deixar a pergunta para os irmãos, né? De quem você quer a bênção, né? Você quer a bênção de Deus ou dos homens? O que o seu coração deseja? Vamos ter um momento de oração agora? Eu quero que nesse momento você se coloque diante de Deus. Abra o seu coração diante de Deus. Você que nos assiste, você pode nos acompanhar também nessa oração. Abra o seu coração diante de Deus, deixa Deus falar no seu coração. Se você perceber que é um pecador muito grande diante de Deus, você pode deixar que Deus opere no seu coração. Você não precisa resistir, né? Se você perceber que Deus está mostrando alguma coisa, você não precisa resistir em relação a Deus. Abra o seu coração diante de Deus. Deixa que a graça de Deus que há em Cristo Jesus alcance a sua vida, cubra o seu pecado e conforte o seu coração. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, nós nos colocamos aqui, ó Deus, diante de Ti, Senhor, primeiramente, ó Deus, conscientes, ó Deus, de quão pecadores nós somos, de quanta misericórdia e graça do Senhor Jesus nós precisamos. E, ó Deus, em nós não há nada que nós possamos oferecer de nós mesmos para o Senhor, que vá te agradar, a não ser através de Jesus. Ó Deus, é a nossa falência espiritual. Nós somos pecadores, não merecemos nada. Ó Deus, mas Senhor, o Senhor mesmo providenciou o Senhor Jesus Cristo para pagar esse preço pelos nossos pecados. Ó Deus, nosso pecado é tão grande, nós não somos capazes de vencer. Mas Jesus é aquele que venceu por nós. E nós precisamos, ó Deus, dessa graça, da misericórdia,
que há no sangue de Jesus para perdoar os nossos pecados, para nos reconciliar com Deus, com os nossos irmãos, para nos purificar de todo pecado e nos apresentar diante do Senhor. Ó Deus, também, ó Deus, nós te somos gratos pelo perdão que há em Cristo Jesus, por cada um dos nossos pecados. Muito obrigado, Senhor, porque é assim que nós podemos estar seguros, tranquilos, na tua intimidade. É assim que nós podemos estar na tua presença, Senhor, com o Senhor Jesus agindo em nossas vidas, perdoando os nossos pecados e enchendo os nossos corações com a sua presença. Ó Deus, vem, Senhor, trabalhe em nossas vidas, Senhor. É o que nós te pedimos. Nós oramos, ó Deus, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.